Sétimo domingo do tempo comum ano B, solenidade de Pentecostes, leitura para 19 de maio de 2024 com o tema Fortalecidos pelo Espírito Santo, vamos em missão. Irmãos e irmãs, ajudem com que estas leituras e estas reflexões possam chegar a mais pessoas, a mais comunidades e a mais famílias. Vão compartilhando também. A primeira leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 11. Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente fez-se ouvir, vindo do céu, um rumor semelhante a forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde se encontravam. Eles viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo, que iam dividindo e pousando sobre cada um deles. E cheio do Espírito Santo, começaram a falar outras línguas. A multidão de todas as regiões conhecida, atônitos e maravilhados, os ouviam falar na sua própria língua. Irmãos e irmãs, os discípulos de Jesus vão enfrentar caminhos difíceis, como também os missionários hoje, mas não estarão sozinhos, pois serão auxiliados e orientados pelo Espírito Santo, conforme a promessa de Jesus em Atos capítulo 1, versículo 5 e versículo 8. A nossa missão hoje é de aprender a linguagem do Espírito Santo para que todos possam compreender a vontade de Deus. Precisamos trabalhar a linguagem da paz, da acolhida, da misericórdia e da justiça. Precisamos trabalhar a fidelidade ao projeto de vida e salvação. E precisamos nos afastarmos dos serviços que destroem e matam a vida das ovelhas do Senhor. Portanto, irmãos e irmãs, aqui está a linguagem do Espírito Santo que nós precisamos trabalhar em comunidade na nossa missão. Na segunda leitura, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3 a 7, versículo 12 e 13. Ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Em cada um se manifestam os dons do Espírito Santo para o bem comum. Irmãos e irmãs, nós somos chamados a fazer parte do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora sendo muitos, Deus nos chama a viver a plenitude de vida no Senhor. Por isso, entre nós, deveremos cultivar a vida em unidade. Entre nós, não pode haver divisões de puros e impuros, de igreja tal ou tal. Todos somos do Senhor. Devemos estar livres de qualquer forma de discriminação. Todos recebemos o mesmo batismo e o mesmo Espírito de Deus. Nosso Pai é Criador. Nós precisamos ter consciência de que os carismas recebidos por cada membro da comunidade é para o bem comum e é para o crescimento de todos. O carisma recebido não pode me fazer superior, mas me fazer servo de todos. No Evangelho de João, capítulo 20, de 19 a 23. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, Jesus veio e apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus novamente disse: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Dizendo isto, Jesus soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes serão retidos. Irmãos e irmãs, no Antigo Testamento, Deus em 6 dias criou todas as coisas e no 7º dia descansou e pôde contemplar a sua obra.
No Novo Testamento, depois de 3 dias, a morte e o pecado são vencidos e começa a nova criação. Novamente, a humanidade é guiada e conduzida pelo Espírito de Deus. Assim, nesse primeiro dia da semana, a igreja passa a celebrar o dia do Senhor no domingo, que nos lembra a graça da ressurreição, onde o poder da morte e o poder das trevas são derrotados e começa em Jesus uma nova criação. As portas fechadas nos lembram que quando a igreja se fecha dentro do templo com medo de enfrentar a realidade, a evangelização também fica fechada e impede o crescimento da missão evangelizadora. A igreja está vivendo a noite, vivendo de portas fechadas e com medo. Nessa situação em que a igreja se encontrava, logo após a crucificação e morte, Jesus se coloca no meio deles e lhes dá a paz. A paz que vem de Deus não se conquista pela imposição das armas, não se conquista pela imposição econômica, não se conquista por aliança de interesses. A paz é um dom de Deus que precisamos trabalhar dentro de nossas comunidades. A paz é um dom de Deus que só se constrói na implantação da justiça, da solidariedade, do direito, justiça e comunhão. A paz não acontece isolada da vida do povo e da vida da igreja. Em seguida, Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. No livro do Gênesis, Deus sopra o seu Espírito sobre o barro para dar vida ao homem. No Novo Testamento, Jesus sopra sobre os discípulos para dar vida à nova igreja. Ao receber o Espírito Santo, os discípulos rompem a barreira do medo e começam a grande missão evangelizadora da igreja, de levar a boa nova a todas as regiões e fronteiras. Somos uma igreja em saída e não podemos ficar trancados nos templos, mas a missão dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo e conduzida pelo Espírito Santo é de irmos e evangelizarmos as regiões esquecidas. Que a graça, a paz e o amor de Deus esteja com todos. Amém.